nós vamos fazer uma série no Evangelho de Marcos, um evangelho muito importante para nós. Marcos, um evangelho em ação. Nós vamos fazer isso olhando nesse período para provavelmente os 3 primeiros capítulos e a partir do ano que vem vamos dar continuidade. E nesse objetivo que a gente quer tratar com vocês, olhando para essa série, é para essa ideia que o pastor Rafael conversou aqui com a gente. A ideia de que nós vivemos numa sociedade em que tudo corre, tudo é urgente, tudo exige, tudo acelera, mas apesar de todas essas exigências, toda essa agilidade, todo esse acelerar, eu e você vivemos numa condição que pouco experimentamos transformação. A gente termina a semana, mesmo depois dessa realidade tão acelerada, mas com um sentimento de que quase nada mudou, de que a gente não é capaz de extrair quase nada disso. E é por isso que o Evangelho de Marcos é tão importante. O Evangelho de Marcos é importante porque ele também é um evangelho em ação, algo rápido, em movimento. Ele é um soco na nossa alma inquieta e acelerada, porque ele nos apresenta essa realidade de urgência. Ele nos apresenta um Jesus que está sempre em movimento, caminhando, curando, libertando, chamando pessoas para uma relação, para que elas deixem de viver essa ordinariedade que nada muda, para uma transformação na sua vida. E por isso eu quero trazer para você alguns detalhes importantes sobre esse Evangelho de Marcos, coisas que talvez você não saiba. Algumas curiosidades importantes que talvez você precise saber antes de nós iniciarmos essa longa viagem sobre o Evangelho de Marcos. A primeira curiosidade que é importante que você saiba é quem escreveu esse evangelho. Quando a gente vê aqui Marcos, a gente tem poucas informações sobre ele e talvez a gente não tenha nem curiosidade de saber quem é esse indivíduo que escreveu esse evangelho. O nome dele, na verdade, é João. João Marcos. Ele não é o João Batista que vocês conhecem, ele também não é o João Apóstolo, o apóstolo do amor. O nome dele é João Marcos e ele é primo de Barnabé. Esse homem, João Marcos, ele não foi um grande líder, ele não foi um discípulo que andou com Jesus durante o seu ministério, ele também não foi um apóstolo de Jesus escolhido por ele para esse ministério. Mas então quem foi esse João Marcos que escreveu esse evangelho, Jefferson? Ele foi um intérprete de Pedro, ele foi um auxiliador do apóstolo Pedro, ele andava com Pedro, auxiliando ele e escrevendo suas pregações, seus testemunhos, seus depoimentos, um intérprete de Pedro. E ele também foi ajudador de Paulo e Barnabé. Na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, esse homem, Marcos, João Marcos, estava com eles, auxiliando nessa viagem missionária. Essas informações, você vai encontrar elas ao longo do Novo Testamento. Por exemplo, sobre Pedro falando a respeito de João Marcos e essa caminhada com ele, quando você olha a primeira epístola de Pedro, lá no capítulo 5, no finalzinho da epístola, quando Pedro está dando a sua saudação final, você verá o apóstolo Pedro chamando Marcos de seu filho, falando sobre ele como seu filho. E também você verá sobre a relação que ele tinha com Paulo e com Barnabé, quando em Atos você lê sobre a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo junto com Barnabé. E tem um fato curioso sobre isso. Quando Paulo e Barnabé estavam no meio da missão, da viagem missionária, Marcos parece que desanimou um pouco do campo missionário. Parece que ele não aguentou as pressões, as lutas que estavam enfrentando. E por isso ele desiste da viagem, ele desiste da missão. E ele resolve voltar para Jerusalém.
E por causa dessa sua decisão de voltar para Jerusalém, o apóstolo Paulo parece que cria um ranço de Marcos. E ele não quer mais conviver com Marcos, ele não quer mais andar com Marcos. E isso faz com que, na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, quando Barnabé tenta incluir Marcos novamente nessa viagem, o apóstolo Paulo diz assim: não, esse homem é um desertor, eu não quero que ele participe, ele não teve coragem quando precisou, ele abandonou a missão, ele não serve. E aí então tem até ali um desentendimento entre Paulo e Barnabé. Barnabé decide não acompanhar Paulo e ele faz uma viagem missionária para outro lugar junto com Marcos. Barnabé e Marcos vão para um lado e Paulo segue para outro lugar. Às vezes no meio do povo de Deus tem isso, né, irmãos? A gente vai encontrar alguns espinhos de um irmão ou outro que vão nos ferir. A gente vai encontrar um Marcos que deveria entregar-se por inteiro à missão, mas ele não vai se entregar tanto, com tanto potencial, mas não vai se entregar tanto. E vai entregar um Paulo também que não é tão tolerante às vezes, que não é tão misericordioso. Mas sabe o que é mais curioso? É que mais para frente, quando você vê o apóstolo Paulo escrevendo a sua carta, a epístola aos Colossenses e a Filemon, você verá o próprio apóstolo Paulo irritado, tão pouco misericordioso, escrevendo para os irmãos em Colossos e dizendo para eles que Marcos, aquele que era o desertor, esse que escreveu o evangelho que vamos estudar daqui para frente, dizendo aos irmãos que Marcos estava com ele, deixando claro, lá no capítulo 4 de Colossenses, que lá Marcos tornou-se seu assistente, que estava ajudando ele na missão. E mais especial ainda, quando Paulo estava preso em Roma, prestes a morrer e perder sua vida por causa do evangelho de Jesus, quando ele escreve a Timóteo, ele diz a Timóteo o seguinte: traga-me Marcos, esse que não era tão corajoso, esse que abandonou, que era o desertor, traga-me Marcos para cá, porque eu estou sozinho e esse Marcos vai ser-me muito útil nesse momento da minha vida. Quando a gente olha para essa realidade, a gente percebe que o reino de Deus é esse encontro entre homens que às vezes vão fraquejar e homens não tão misericordiosos, que na caminhada cristã às vezes vão perceber que um precisa do outro. E que bom que o reino de Deus nos une e que a cruz de Cristo nos faz perceber que aos pés da cruz nós somos todos dependentes de Cristo Jesus e precisamos uns dos outros na caminhada cristã. Esse Marcos é esse homem, discipulado por Pedro, por Barnabé, por Paulo. Que homem, hein, irmãos? Que oportunidade. E ele escreve esse evangelho para quem? Ele escreve para os romanos, para a igreja de Roma, que precisava de um testemunho daquele que era o Cristo. A igreja de Roma muito provavelmente não foi fundada por um dos discípulos, um dos apóstolos, mas fundada por cristãos comuns, dispersos, muito provavelmente depois de Atos 2. E então esses irmãos precisavam de um testemunho, de um depoimento, de uma mensagem, de textos claros a respeito da pessoa de Jesus. Então esse Marcos, intérprete de Pedro, ouve os seus testemunhos, a sua pregação, ele compila essas informações e encaminha esse texto para os irmãos em Roma, com o objetivo de auxiliar esses irmãos para que eles tivessem um resumo dos ensinamentos sobre Jesus Cristo. E uma última curiosidade para vocês. Quando você abre a sua Bíblia, você vê o primeiro evangelho, o evangelho de Mateus. E aí depois o evangelho de Marcos. Mas deixa eu te esclarecer uma coisa importante. O primeiro evangelho que foi escrito não foi o evangelho de Mateus.
O primeiro evangelho que foi escrito foi o evangelho de Marcos. Mateus e Lucas usam da fonte de Marcos, do evangelho de Marcos e de outras fontes para escrever seus evangelhos. Marcos é o primeiro evangelho escrito. E ele é um evangelho curto, pequeno, compilado, objetivo, direto ao ponto. Ele não é tão longo como Mateus, como Lucas. Ele não é tão complexo. Mateus, quando começa o seu evangelho, ele começa com genealogias. Lucas começa com saudações ao amigo que ele está escrevendo. João, quando começa o seu evangelho, ele começa fundamentando uma verdade. Cristo estava desde o princípio, lá na criação, participando de tudo. Marcos não, ele começa direto ao ponto. Jesus estava em ação, aparecendo num movimento claro, como nós veremos daqui a pouco aqui. Essas são informações importantes que descrevem o Evangelho de Marcos, quem escreveu, seu objetivo, e que revelam um rei descrito por Marcos que tem uma urgência muito grande. E essa urgência é a maior urgência que eu e você devemos ter. Conhecer esse Jesus de fato, quem ele é. Por isso, feitas essas considerações, eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 1, e nós vamos ler até o versículo de número 13. Você já fez uma especialização em Marcos hoje. Para te ajudar nessa série, eu quero sugerir uma leitura para você. Todas as séries, a gente sugere um livro para que os irmãos leiam. A gente não ganha nada com isso. Você vai encontrar, acho que só mais 2 exemplares aqui na nossa Urban Store. Esse e um outro que está ali. O livro que a gente sugere para vocês é para que vocês possam complementar o conhecimento de vocês à luz de tudo aquilo que a gente vai conversar aqui. O livro dessa série é este daqui, A Cruz do Rei, que está aparecendo para você. Esse livro é do pastor Timothy Keller, ele é um best-seller, inclusive, do New York Times. Nesse livro, você vai encontrar o pastor Timothy Keller fazendo uma leitura a respeito do Evangelho de Marcos. É muito interessante a forma como o pastor Timothy Keller faz essa leitura do Evangelho de Marcos, falando sobre os relatos do testemunho de Jesus Cristo. Então, se você deseja ter mais conhecimento sobre o Evangelho de Marcos, o primeiro Evangelho, está aqui fora, tem 2 exemplares ainda que você pode adquirir. Marcos, capítulo 1, versículo de número 1, você abra sua Bíblia e nós vamos ler juntos esse texto. Diz assim o texto sagrado. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías: enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho. Para o Senhor façam veredas retas para ele. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém. Eles vinham confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Naquela ocasião,
Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu filho amado, de ti me agrado. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. E esta é a palavra de Deus. Curve a sua cabeça, eu quero orar com você. Deus bendito, obrigado por tua palavra, inspirada, autoritativa, lâmpada para os nossos pés. Que hoje eu e os meus irmãos possamos ser confrontados por ela, na expectativa de que ela abra os nossos olhos para compreender quem tu és, o que o Senhor fez por nós e como essa verdade transforma a nossa vida. É assim que oramos, certos de quem pode mudar a nossa realidade. Amém. A vida cristã, meus irmãos, é como uma música que Deus compôs. E essa música, Ele nos convida a dançar com Ele. É isso mesmo. Essa vida que nós vivemos na realidade do Evangelho de Jesus Cristo, ela é uma música que Deus compôs e nos convida, cada um de nós, a dançar com Ele. Desde o princípio, Deus se revela como um ser relacional. E nessa sua relação comigo e com você, Ele deseja ter um encontro, nos convidar para essa dança. No início, na criação, quando Ele fez todas as coisas, Ele já estava cantando vida ao mundo. E tudo foi feito em harmonia, como uma obra-prima musical, um grande canto musical. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler as Crônicas de Nárnia, mas se não, fica aqui a dica para que você possa não passar dessa vida sem ler esse livro. C.S. Lewis, quando escreve as Crônicas de Nárnia, ele descreve a criação de Nárnia da seguinte forma: Aslan, o rei de Nárnia, um grande leão, quando vai criar Nárnia, ele faz isso cantando. Aslan canta, e quando ele começa a cantar, as notas começam a sair da sua boca, e conforme as notas vão saindo, as estrelas vão nascendo, as árvores vão nascendo, os rios vão nascendo, vão surgindo coisas a partir do poder da sua voz e da música que é cantada. Essa imagem, inclusive, é ilustrada de uma forma muito bonita no livro. Essa imagem é uma sombra. Lewis está desenhando uma sombra daquilo que a Bíblia nos mostra. O Deus vivo, criando, sustentando e restaurando todas as coisas com a beleza da sua palavra. Em Gênesis capítulo 1, é isso que eu e você vemos. Deus, com o poder da sua palavra, com as notas que saem da sua voz, criando todas as coisas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Façamos, e toda a criação começa a existir. O Deus vivo cria, sustenta todas as coisas, e essa música vai sendo cantada, a música da criação. O problema é quando nós chegamos em Gênesis capítulo 3. Quando nós chegamos em Gênesis capítulo 3, o pecado tirou o ritmo da música, tirou a beleza dessa música. E quando isso aconteceu, toda a criação desafinou. Nós saímos do ritmo, nós saímos do acorde. Os músicos que cantaram aqui agora há pouco, com certeza vão entender isso melhor do que eu e poderiam expressar isso melhor do que eu. Mas a verdade é que houve um grande estrondo que atrapalhou toda a beleza da sinfonia, toda a beleza musical. E quando isso ocorreu, nós, eu e você, desafinamos, perdemos o tom, não conseguimos chegar mais na nota.
Mas Deus, em sua grande misericórdia, em seu grande amor leal, apesar do pecado ter destruído a beleza da música, da criação que estava sendo cantada, e que era bela, e que tudo era bom, e que nós desafinamos, ele não desistiu da música, ele não desistiu de cantar. Pelo contrário, no Evangelho ele compôs um novo cântico de esperança para homens desafinados como eu e você, para homens perdidos como eu e você. E o Evangelho é a boa nova dessa nova canção de esperança. Jesus é essa nova música, é o convite de Deus em que em Cristo eu e você voltemos novamente a dançar uma música de comunhão, de movimento, de resposta e de alegria, como no princípio Deus nos fez para dançar com Ele, um Deus relacional. Mas da onde você está tirando isso, Jefferson? Da onde você está tirando essa ideia de um Deus relacional que está comprometido em se relacionar e dançar conosco essa música bela de criação? Dá uma olhadinha no versículo de número 1 que nós lemos. O evangelista Marcos, como eu disse para você, ele começa o seu evangelho de uma forma diferente. E ele começa o seu evangelho com essa música que estava sendo cantada desde o início, e que agora esse Senhor Deus, que não desistiu de cantá-la, ele continua, porque ele insiste, ele não desistiu de nós, e ele faz isso apresentando para nós a continuidade dessa música. Olha o que está escrito no versículo de número 1. Princípio do Evangelho. Essa mensagem inicial tem muito valor para mim e para você. E quando a gente lê isso daqui, geralmente a gente não percebe o que o evangelista está querendo dizer. Mas deixa eu abrir os teus olhos para que o seu olhar desatento não passe desapercebido para essa boa notícia que o evangelista Marcos está trazendo para mim e para você. Porque essa é a música que está sendo tocada. Quando Marcos está dizendo para nós, princípio do evangelho, ele está dizendo para nós sobre uma boa nova. É isso. Evangelho significa isso, boas novas, uma boa notícia. Então perceba que para homens que estão desafinados, para homens que estão perdidos, para mim e para você, homens caídos, afetados pela queda, que agora estão distantes de Deus, o que nós precisamos é de uma mensagem, é de uma boa notícia que restaure essa relação caída com Deus que eu e você perdemos. Então, o que Marcos traz para nós, logo de início, é essa boa notícia que eu e você precisamos. Princípio do Evangelho. Em outras palavras, o que ele quer dizer? Eu estou trazendo boas novas para vocês. Homens perdidos e cansados. Eu estou trazendo notícias de esperança para a vida de vocês. E qual é a notícia de esperança para homens cansados? Essa música tem 3 notas importantes. É um acorde de 3 notas, se é que eu posso dizer assim. E quais são as notas? Primeira nota. Olhe comigo para o texto. A primeira nota que você precisa saber que essa música que muda tudo, que é uma novidade, que é uma notícia que muda a sua vida, está logo na continuidade. Jesus. Essa é a primeira nota. Princípio do Evangelho de quem? De Jesus. Esse Evangelho, o evangelista Marcos vai dizer para nós que ele é sobre uma pessoa. Essa novidade de vida não é sobre coisas, não é sobre poderes, não é sobre estruturas, não é sobre resultados, não.
não é sobre nenhuma dessas realidades. Mas essa boa nova que o evangelista está trazendo é sobre uma pessoa. Princípio do evangelho de Jesus. É sobre uma pessoa que nós vamos conversar. E o que isso significa, Jefferson? Por que isso é uma boa nova? A primeira nota tem a ver com uma pessoa chamada Jesus. E isso fala sobre a sua humanidade. Por que isso é importante para mim, Jefferson? Porque significa que Deus entrou na nossa história para viver a nossa vida, para ser como eu e você. Não efetivamente como eu e você somos pecadores, mas para ser nosso representante. E há duas coisas que você precisa entender aqui quando nós falamos da humanidade de Jesus e que ele entrou na nossa história. A primeira coisa que você precisa saber é sobre o caráter relacional, que eu estou dizendo desde o início, desse Deus que lá no princípio de todas as coisas, ele cria todas elas para se relacionar com a sua criação. Desde o início esse era o desejo de Deus. E agora ele entra na nossa história como homem, Jesus, porque ele também deseja se relacionar conosco. Jesus não é uma ideia. Jesus não é uma filosofia. No século XIX, o iluminismo tentou fazer a gente crer que esse Jesus era uma construção por homens inteligentes para criar uma narrativa cristã, para conduzir pessoas aos seus interesses. Isso não é verdade. Jesus não é uma ideia, não é uma filosofia, ele é uma pessoa que andou, pisou nesse chão, entrou na nossa vida. E essa verdade é importante porque eu e você não nos relacionamos com ideias, não nos relacionamos com filosofias, nós pensamos sobre elas, mas com Jesus nós nos relacionamos com ele. E isso nos leva à segunda coisa importante que a gente precisa saber. A segunda coisa que eu e você precisamos saber é que a ideia desse Jesus como pessoa nos leva ao fato de que ele não só quer se relacionar conosco, mas ele quer se identificar conosco. Jesus Cristo é humano como nós, e isso significa que ele entende as nossas dores. Ele entende as nossas tentações, ele entende as nossas alegrias, ele entende as nossas lutas. Ele não é um Deus distante, embora seja eterno, mas ele é um Deus que encarnou para viver a nossa vida, para viver o que eu e você vivemos. Sabe essas angústias que você tem? O medo, a preocupação, como vai pagar as contas, como vai lidar com as dificuldades que passa. Ele sabe o que é isso, porque ele foi humano como você. Ele chorou como você. Ele sentiu dores como você. E isso é fantástico, porque significa que ele se identifica com você. Ele se relaciona com você, não só porque é o Deus criador de todas as coisas, mas ele se identifica e se relaciona com você, porque como homem ele viveu como você. Então ele sabe o que você passa, ele sente o que você sente, e ele sabe o que você está passando nesse momento. Em resumo, é importante você conhecer essa nota dessa música, porque a humanidade de Jesus faz com que a fé cristã não seja uma teoria fria. A humanidade de Jesus faz com que a fé cristã não seja apenas uma construção de ideias, mas uma história viva, eficaz, onde Deus caminha conosco na poeira da nossa estrada, conhecendo as nossas dores, conhecendo as nossas lutas, sabendo porque o nosso travesseiro está molhado, sabendo porque às vezes a gente chora no chuveiro, sabendo às vezes porque a gente tem dificuldade com algumas coisas,
porque ele foi homem como eu e você. No trono do universo, soberano sentado sobre ele, existe um representante dos homens, um Deus homem sentado sobre ele. Essa é a primeira nota dessa música importante. A segunda nota está na continuidade do versículo. Princípio do evangelho de uma pessoa, de Jesus. Mas quem é esse Jesus? Porque nós podemos nos relacionar com muitas pessoas, mas essas pessoas, elas são comuns. Mas esse Jesus não. Olha a continuidade do versículo. Esse Jesus é o Cristo. É isso que o evangelista fala para nós. Segunda nota, Cristo, o Messias. Princípio do evangelho de Jesus, Cristo. Essa informação é importante para mim e para você. No hebraico, Cristo significa Messias, Salvador, ou como o profeta Isaías disse, nós vimos na série passada, o ungido, aquele que foi dito, este é o meu servo, que irá salvar vocês. O que isso significa para mim, Jefferson? Significa que quando o evangelista está dizendo que ele é o Cristo, isso aponta para a sua missão. Isso aponta para o seu propósito. Isso significa que você não precisa mais tentar se salvar pelas suas próprias forças. Isso significa que você não precisa mais tentar sozinho. Isso significa que não depende mais de você. Isso significa que não depende mais da força do seu braço. É Jesus, o homem de dores, o Cristo, o seu Salvador, o Messias, o ungido, que venceu o pecado e a morte no seu lugar. Ele é o seu representante. Essa informação é vital porque saber que Jesus é o Cristo faz que a vida cristã não seja sobre esforço, não seja sobre a minha capacidade, não seja sobre religião, sobre instituição, mas sobre confiar naquele que já venceu aquilo que eu e você não éramos capazes de vencer. Por isso, essa segunda nota é importante para essa música. Ele não é uma pessoa qualquer, ele é o teu Salvador, o Cristo. Mas tem uma terceira nota. Esse evangelho, essa boa notícia, essa música, ela não só revela a humanidade e o caráter messiânico dele, mas ela revela uma terceira informação. Ele é o Filho de Deus. Princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E o que isso significa, Jefferson? Isso significa, revela sua divindade. Embora ele seja homem, Marcos está dizendo para mim e para você que ele também é plenamente Deus. Ao passo que ele é 100% homem e conhece as nossas fragilidades humanas, a nossa incapacidade, a nossa dor, porque ele sentiu isso na sua pele, ele também é o Filho de Deus, ele é plenamente Deus, 100% homem, 100% Deus. Esse é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ele não é um mestre moral, ele não é um mestre de etiquetas, de ética, ele é o próprio Deus encarnado que veio até nós para dar continuidade na música que o pecado destruiu e tirou o tom. A negação, meu irmão, da divindade de Jesus destrói o próprio fundamento sobre o qual o cristianismo está depositado, está construído. Em resumo, saber que Jesus é o Filho de Deus transforma a fé em algo seguro e vivo. Sabe por que eu posso descansar que não depende de mim? Sabe por que eu posso descansar que não é pela força do meu braço? Porque quem venceu por mim é o próprio Deus.
É por isso que eu posso descansar. Aquele que me diz, descansa em mim, lança sobre mim as suas ansiedades, porque eu cuido de você. Não é qualquer pessoa que anda por aí, tromba comigo pelas ruas. Quem me diz isso é o Deus homem, é o Filho do Deus Altíssimo. Isso é vivo, é seguro e é eficaz para a minha vida. Eu não sigo apenas um mestre sábio, eu confio no Filho eterno que o Senhor Deus me revelou para revelar quem Ele é. Essa combinação de notas juntas, primeira nota, segunda nota e terceira nota, tocadas de uma única vez, juntas formam uma harmonia de esperança para mim e para você, pecadores. Cada nota, ela revela uma música com uma declaração: amor. Ele não desistiu de mim e de você. Juntas, elas são a melodia de amor de um Deus que veio até nós. Sabe qual é o nome dessa música? Evangelho. Você pode ter ouvido qualquer coisa sobre Evangelho. Você pode até não ter uma definição concreta sobre Evangelho. Mas o evangelista Marcos começa esse evangelho dizendo para mim e para você que essa é a música que deve tocar no rádio do meu e do seu coração. Essa notícia, essa música deve estar bem sintonizada. A notícia de que um Deus homem veio até nós para nos salvar de quem nós somos, para ajustar a melodia do nosso coração, para que eu e você não se desesperássemos mais por aquilo que o pecado fez, porque agora, homens perdidos, que estavam fora de ritmo e tom, podem agora cantar a música que os céus cantam. Jesus Cristo veio até nós para nos redimir de quem nós somos. Agora, essa é a música. Mas como toda música, ela possui alguns versos. E esses versos contam a história da música, não é verdade? E a gente vai ver isso aqui também. Dos versículos 2 a 8, são os versos dessa música. Enquanto o versículo 1 diz para nós sobre a música e as notas, os versos 2 a 8 vão contar os versos da música. E esses versos, eles são divididos em duas partes, para você entender. A primeira parte fala para nós sobre um Deus que prepara o caminho para o cumprimento dessa promessa. Qual promessa, Jefferson? Desse Jesus que veio, desse Deus homem que veio. Olha só o versículo 2 e 3. Vai nos contar Deus preparando o caminho por meio dos profetas. Os profetas anunciavam a vinda desse Jesus, conforme está escrito no profeta Isaías: enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Isso está lá em Isaías capítulo 40, a partir do versículo 3. Mas você não vai encontrar isso só em Isaías. Embora o evangelista cite o profeta Isaías, você vai encontrar a menção desse texto também no livro do profeta Malaquias, no capítulo 3, a partir do versículo de número 1. Então, se você quiser encontrar esses textos, você vai lá em Malaquias, capítulo 3, e também em Isaías, capítulo 40. Deus está usando seus profetas para anunciar a vinda desse Salvador, desse que irá ser o Messias, aquele que vai salvar os homens da sua condição. E ele continua. Essa boa nova não foi só anunciada pelos profetas, mas ela também foi anunciada por João Batista. O anúncio dos profetas mostra a soberania de Deus. Deus não age por improviso. Deus não reage aos acontecimentos. Ele conduz a história conforme seu plano eterno.
E agora, depois de usar os profetas, ele continua fazendo isso por meio de João Batista. João Batista, meus irmãos, é o último dos profetas, é a ponte entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. No versículo 4, você vai ver sobre a história desse homem. Deixa eu abrir um parênteses para você e te contar mais um fato curioso. Batista não era o sobrenome dele, ok? João Batista, ele tinha esse nome porque ele batizava. Batista vem de batizar as pessoas. Porque ele batizava as pessoas, como nós veremos aqui, é porque ele era conhecido como João o Batista, João Batista. Ele é essa ponte viva. E olha o que está acontecendo aqui no versículo 4. Assim surgiu João, batizando no deserto, e ele pregava um batismo do quê? Um batismo de arrependimento. Lembra? As pessoas estão em pecado, fora de tom, desajustadas. E esse batismo de arrependimento era para o perdão dos pecados. A ele então vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém. Eles confessavam os seus pecados e eles eram batizados por ele no Rio Jordão. O versículo 6 vai dizer para nós que João vestia inclusive roupas estranhas, né? Uma roupa feita de couro, de camelo, ele usava um cinto de couro, ele comia gafanhotos, comia mel silvestre. Qual era o objetivo da vida de João? O objetivo de João, sua missão, era preparar o caminho daquele que era de fato esse Jesus, o homem, o Deus encarnado, o Salvador. A mensagem de João preparava o coração das pessoas para receber esse Messias. Ele era o precursor, aquele que pavimentava o caminho para essa chegada daquele que de fato iria nos mudar. Isso implica numa coisa. Deixa eu te mostrar o que significa isso. Essas pessoas deveriam, ao ouvir a mensagem do João, endireitar os seus caminhos. Significa que elas deveriam dar ao Senhor livre acesso ao seu coração e à sua vida. Ele dizia assim, olha, preparem o coração de vocês. Ele pregava para elas dizendo sobre arrependimento, perdão, confissão de pecados. E dizia para eles que eles deveriam mudar a vida deles, porque Jesus, aquele que era o Salvador, estava chegando. Portanto, elas deveriam endireitar aquilo que estava torto. Elas deveriam mudar aquilo que estava em desarmonia com a santa vontade de Deus. Sabe qual é o maior contraste que a gente percebe aqui? É que esse João estava pregando no deserto. Num deserto para as pessoas que elas deveriam se arrepender. Mas o maior deserto não era o lugar aonde ele estava. O maior deserto era o coração daquelas pessoas que estavam distantes de Deus. Esse era o maior deserto. João estava pregando para as pessoas que estavam distantes de Deus sobre a necessidade que elas tinham de se arrepender, de endireitar o caminho. Mas esses homens que estão ouvindo essa mensagem conhecem a Torá, conhecem os ensinamentos, conhecem a lei de Deus, mas não vivem a lei de Deus. Muito parecido comigo e com você, não é verdade? A gente tem cheiro de crente, a gente vive como crente. A gente vem para a igreja, a gente fala como crente, a gente diz para as pessoas que é crente. No nosso Instagram tem fotos com versículos bíblicos. Nossa, uau, maravilhoso! Mas o nosso coração é desértico. Na primeira oportunidade que a gente tem para dar testemunho da nossa fé, o que a gente mostra é uma vida distante de Deus. A gente não fala direito com a nossa esposa, a gente não fala direito com o nosso marido, a gente não trata os nossos filhos com dignidade, a gente grita com eles, a gente não trata os nossos empregados com dignidade, porque a gente acha que é chefe, então eles têm que nos respeitar. A gente não trata os mais idosos com respeito e não trata eles com o valor que eles merecem. A gente olha para as pessoas na rua com indiferença, porque não são da mesma classe social que a gente. A gente se divide entre amigos a partir da cor do nosso cartão de crédito. Nós somos esse tipo de pessoa. Nós somos seletivos. A gente vive a vida com uma identidade
cristã, mas que na prática nós somos verdadeiros sepulcros caiados. É para esse público que João Batista está pregando. Vocês precisam endireitar o coração de vocês. Ele está em desarmonia. Havia uma canção bonita sendo cantada desde a criação, convidando vocês a dançar e se relacionar com esse Deus. Mas o pecado desajustou isso e vocês perderam o compasso. Vocês estão fora de ritmo. Agora vocês vivem segundo a orientação do coração de vocês. Vocês vivem conforme vocês acham que é certo. A gente quer salvar o mundo, mas a gente não lava nem a louça para nossa esposa. A gente não arruma nem a cama quando a gente levanta. A gente não varre nem a casa para receber as pessoas. Esse é o tipo de gente que a gente é. Mas vamos combinar uma coisa. A gente coloca lá no Instagram o nosso rótulo e o selinho que o Instagram coloca lá para a gente de super crente. Né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nós somos esse tipo de pessoas. O maior deserto não é o lugar em que a gente está. O maior deserto é aquele que está dentro do nosso coração. Por isso, João está dizendo para essas pessoas: endireitem o coração de vocês. Por isso, o evangelista Marcos está dizendo para mim e para você: endireitem o coração de vocês, preparem o caminho. Porque enquanto aqueles homens estavam aguardando a chegada do Messias, eu e você já podemos viver a ideia, a realidade viva de que ele já veio. Mas ainda assim vivemos como se Cristo não existisse. Ainda assim vivemos como se ele não estivesse entre nós. Ainda assim vivemos como se ele não fosse o Deus encarnado que deu a sua vida e ressuscitou ao terceiro dia. Endireitem os seus caminhos, mudem os seus corações. Mas esse evangelista aponta uma outra realidade sobre esses versos. Não só de preparo do caminho, mas há também sobre alguém maior. Olha a continuidade dos versículos, versículo 7 e versículo 8. Esse João, quando prega essa mensagem de arrependimento, ele vai dizer assim sobre essa pessoa que eles devem aguardar, que eles devem preparar o caminho. Ele diz o seguinte: esta era a sua mensagem, versículo 7. Depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de curvar-me e de desamarrar as correias das suas sandálias. Eu vou batizar vocês com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Em outros evangelhos vai incluir aqui uma palavra: e com fogo. O que o evangelista está querendo dizer para mim e para você? João, ele está apontando para alguém que é maior do que ele. Alguém que pode fazer aquilo que ele não é capaz de fazer. E duas coisas são importantes ficar claras para mim e para você. Nós temos que endireitar o nosso caminho para quem? É isso que João está respondendo. Para alguém maior. E ele é maior por quê? Versículo de número 7. Porque ele é majestoso. Por causa da sua majestade. O que João diz no versículo 7 é que ele é mais poderoso do que João, ao ponto de João não ser digno de curvar-se e desamarrar a sandália dos seus pés. Essa imagem que João está desenhando é a imagem do escravo. Quando o Senhor chegava em sua casa, os escravos iam até ele e eles desamarravam as suas sandálias e lavavam os seus pés. Esse era o papel, um dos papéis do escravo. Para que o seu Senhor sentasse na mesa com a sua família e ele pudesse se alimentar com eles com seus pés limpos. O papel do escravo era esse: limpar os pés do seu Senhor. João Batista está dizendo: eu não sou digno sequer de desamarrar as sandálias dele, de lavar os pés dele, em outras palavras. O que João está dizendo é que ele é menor do que um escravo. Sabe, isso não tem a ver sobre João, isso não tem a ver com a humildade de João, isso tem a ver com quem esse Jesus é. João não está falando sobre ele,
Não tem a ver com, nossa, João, como você é humilde. Não, isso tem a ver de quem ele está falando, sobre a majestade desse Cristo, desse Senhor, que está chegando, ao ponto de João dizer o seguinte: ele é tão grande, ele é o Senhor do universo, ele é soberano sobre todas as coisas, ele é criador de todas elas. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Vocês saem da Judéia e de todos os lugares e vêm até mim para que eu batize vocês, mas eu não sou ninguém perto dele. Ele é o criador de todas as coisas. É com essa pessoa que vocês vão se relacionar. É com este Deus homem que vocês vão dançar essa música. É com este Deus que vocês vão, a partir de agora, ter uma vida não mais como vocês viviam, mas agora com os seus afetos no lugar certo. Ele é majestoso. E o que esse Deus majestoso faz, Jefferson? Versículo de número 8. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Isso tem a ver com o seu poder. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu sei que algumas tradições protestantes, quando leem esse versículo, elas dizem sobre o batismo com o Espírito Santo e com fogo, fazendo menção à ideia sobre a experiência de dons de línguas e tudo mais. Mas não é isso que o texto quer dizer. Com todo respeito às demais tradições, aos irmãos pentecostais, com todo o meu respeito, mas não é isso que o texto quer dizer. O que João Batista quer dizer e o evangelista está trazendo para nós é que João, quando diz, eu os batizo com água, ele está falando, eu só posso fazer algo externo, eu só posso lavar o corpo de vocês. Esse batismo é só por fora, é para que vocês de fato percebam que vocês precisam se arrepender. Mas o que ele fará não é externo. O que ele fará acontecerá dentro do coração de vocês, que é desértico. Ele batizará vocês com o Espírito Santo, tem a ver com a capacitação que aqueles que agora decidem viver para a glória de Deus, e diante de Deus e para Deus, recebem de ser testemunhas dele em toda e qualquer situação da sua vida. Isso se cumpriu em Atos 2. Quando aqueles homens foram capacitados para testemunhar sobre o amor de Jesus, sobre a cruz, sobre o que ele fez por nós, e isso se cumpre até os dias de hoje, quando eu e você, recebendo o amor de Deus nas nossas vidas, confessamos quem ele é, reconhecemos que somos pecadores, recebemos o Espírito Santo na nossa vida. Isso muda quem a gente é, isso transforma a nossa vida. Não tem como ser o mesmo quando recebemos o Espírito de Deus na nossa vida. Nós nos tornamos testemunhas dele, pequenos cristos andando pela terra, testemunhando ao mundo, não com versículos no Instagram e no Facebook, mas testemunhando com a nossa vida, com um exemplo, dizendo para as pessoas como cartas vivas ao mundo, que Jesus Cristo veio até nós e transformou homens pecadores em homens redimidos, transformados, justificados para a glória do seu precioso e santo nome. Isso é o que Marcos está colocando para nós. Isso é o batismo com o Espírito Santo. Poder que emana dos méritos de Cristo Jesus por seu Espírito, que muda a realidade que nós somos, que faz você, um homem mau caráter, começar agora a ter caráter e parar com essas conversas que você tem no WhatsApp escondidas e começar a respeitar a sua esposa, parar de abrir sites escondidos quando ninguém vê e agora, daqui para frente, viver uma vida que dignifica o Evangelho de Jesus e a tua família.
viver para a glória de Cristo Jesus, não pelos seus méritos, não pela sua capacidade, mas na capacitação do Espírito de Deus, porque Ele pode transformar quem nós somos para a glória do seu santo e precioso nome. Deus ainda está preparando os nossos corações para receber a Cristo, porque Ele pode nos batizar, nos transformar, nos selar com o seu Espírito e transformar as nossas vidas para a glória do seu nome. Endireitai os seus caminhos, se entreguem a Ele, porque Ele pode transformar a realidade desértica da vida de vocês. Agora, o que ouvimos até aqui é a música, como ela é tocada e os versos que contam essa história. Mas os versos desta canção não refletem o todo. Toda música tem um refrão. E vem um refrão que marca o compasso de toda essa dança espiritual na continuidade final dos versículos. Dos versículos 9 a 13, a gente vai ver esse refrão. O refrão é o ponto alto da música, não é isso? Que a gente repete mais de uma vez. Pois bem, vamos conhecer o refrão dessa música então. O Filho de Deus se identifica com pecadores e vence onde eles caem. Esse é o refrão. O Filho de Deus, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Cristo, o Messias, ele se identifica com pecadores, embora não seja um pecador, e vence onde eu e você jamais venceríamos. Olha o que está escrito no versículo de número 9. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que ele saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Ele então veio dos céus uma voz: Tu és o meu filho amado, de ti me agrado. Versículo 10, versículo 11, existe uma dança entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo se relacionando. A dança que nós chamamos na teologia, a dança da Trindade. O Pai testemunhando do Filho, o Filho glorificando o Pai e o Espírito descendo sobre o Filho e selando o Filho, ungindo o Filho para aquilo que seria o seu ministério. Uma verdadeira dança da Trindade aqui. Agora, onde eu e você podemos dizer que Cristo se identifica conosco? No seu batismo. Olha o versículo de número 9, que interessante. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas a questão que fica aqui é por que Jesus foi batizado. Ele não era Deus? Existe uma grande discussão na teologia que, inclusive, elimina candidatos no concílio. O concílio é o exame que leva umas 5 horas para um candidato, pelo menos o Concílio Batista, um candidato para ordenação pastoral. Quando às vezes o examinador pergunta para um candidato: Jesus podia pecar? E ele diz assim: podia, porque ele era homem. Deu ruim para o candidato. Porque não é essa a resposta. Vai precisar estudar mais um pouquinho. A gente vai ter que remarcar seu exame de concílio para uma outra data. É essa a questão aqui. Se Jesus não podia pecar, porque embora ele fosse homem, vocês vão passar no concílio, ok? Embora ele fosse homem, e como homem, então alguém possa dizer, ele podia pecar. Ok. Mas como Deus, não. Ele era 100% homem e 100% Deus. E a sua divindade não conjuga com o pecado. Significa que, embora ele fosse homem, ele não tinha pecado. Ele não podia pecar, porque ele era plenamente Deus. Então a questão que fica aqui é, como Jesus era sem pecado,
E o batismo de João simbolizava a necessidade da remoção do pecado, era um batismo de arrependimento, se lembra? Para perdão dos pecados. Como então seria possível que o Senhor Jesus, sem pecado, se submetesse ao batismo? Nossos olhares desatentos passam batido por isso, não é? Meu irmão, Jesus é batizado não porque tinha pecado, mas porque ele assumiu nossos pecados. Ele se fez pecado. Isaías capítulo 53, versículo 6 diz assim: todos nós, como ovelhas, nos extraviamos. Cada um seguia o seu próprio caminho. Cada um seguia as suas próprias vontades, as suas escolhas. E Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Embora ele não pudesse pecar, ele se fez pecado, carregando sobre seus ombros os meus e os seus pecados. Ele se batizou não porque tinha pecados, mas porque se identificou comigo e com você. Porque carregou sobre os seus ombros pecados que não eram dele, mas eram meu, seu. Eram os meus pecados que estavam ali. Então ele desce sobre as águas para que se cumprisse a profecia, para que ele se identificasse comigo e com você. É identificação, é assumir o nosso papel, é substituição, é tomar o nosso lugar, é fazer aquilo que eu e você jamais poderíamos fazer. Mas tem uma outra coisa que o evangelista nos diz no refrão dessa música. Na continuidade dos versículos 12 e 13, Marcos diz assim: logo após o batismo e a dança da Trindade, o Espírito que o ungiu ali e o capacitou, o impeliu para o deserto. Foi o próprio Deus que o levou para o deserto. E ali ele esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. O que está acontecendo aqui, Jefferson, significa que esse Jesus foi tentado. E ele foi levado para um lugar para sofrer tentações, porque Jesus era perfeitamente homem. Ele foi realmente tentado. Embora sendo Deus, ele se tornou semelhante a nós em todas as coisas, exceto no pecado. Mas ele foi tentado. Ele sofreu na sua pele as tentações. Agora, deixe-me esclarecer uma coisa para você. Jesus não foi tentado para revelar-nos a possibilidade de pecar. Porque quando a gente pensa em tentação, a gente pensa que tentação é sinônimo de possibilidade de pecar. Se eu estou sendo tentado é porque diante de mim está uma possibilidade de eu cair, de eu pecar. Não. Jesus não foi tentado para revelar a nós que nós podemos ter diante de nós possibilidades de pecar. Ele foi tentado para provar para mim e para você a sua vitória sobre o diabo e sobre o pecado. É para isso. Ele foi tentado para servir para mim e para você como um exemplo. Exemplo do que, Jefferson? Exemplo de que eu e você, quando tentados, lutamos contra um inimigo que já foi derrotado por Cristo Jesus. Você não precisa ceder às suas tentações, por mais difíceis que elas sejam. Eu sei que não é fácil. Eu sou tentado como você todos os dias. Mas isso não é uma possibilidade mais forte do que você. Não, porque Jesus foi tentado na sua carne, mas venceu as tentações para que você não precisasse lutar de forma a se sentir sozinho nessa luta, desencorajado nessa luta. Você luta contra um inimigo que já foi derrotado.
Jesus já triunfou sobre ele. O Evangelho de Marcos apresenta um rei vitorioso sobre a natureza, sobre o diabo, sobre as enfermidades, sobre a morte. E porque Jesus venceu Satanás, você pode cantar enquanto luta contra as suas tentações também, porque Ele venceu por você. Ele é o nosso Salvador perfeito e vitorioso. Jesus assumiu o nosso lugar. Ele venceu onde eu e você caímos. Adão caiu no Éden, mas Jesus venceu no deserto, para que eu e você não precisássemos cair novamente. E agora, capacitados pelo Espírito, porque Ele nos deu isso, somos chamados a dançar a música do Evangelho no mundo, anunciando para as pessoas que estão aí fora: vocês podem viver de uma outra forma. Existe outra maneira de viver, vivendo como quem já venceu em Cristo Jesus, porque Ele venceu o nosso inimigo. Eu sou casado com uma pernambucana. A mulher mais bonita dessa igreja está lá no fundo, para mim. E como pernambucana, ela adora forró. E eu não sei dançar forró direito, mas ela gosta. Eu vou te escandalizar, eu danço forró com ela. Lute contra isso, irmão. Você que vai me assistir depois, não se desespere tanto, tem coisas piores nesse mundo. E quando eu e Thaís vamos dançar forró, ou tentar dançar forró, às vezes eu piso no pé dela, né? Tem que ter todo um remeleixo, né, irmão? Tem que ter todo um jogo de cintura que um paulistano não tem. E às vezes eu piso no pé dela, e vai para lá e vem para cá, e é tanta coisa que eu piso no pé dela. Quando eu estou tentando dançar essa música do Evangelho com Deus, eu também piso nos pés dele por várias vezes. Eu não sou bom, irmãos. Eu não sou bom com a minha esposa. Eu não piso só nos pés dela, às vezes eu piso em seu coração. Eu não piso só nos pés dos meus filhos, às vezes eu piso no coração deles. Eu não sou bom às vezes para essa igreja como eu gostaria de ser, o pastor que eu gostaria. Eu não tenho todas as virtudes que eu gostaria de ter. Eu não tenho tempo para ouvir todas as pessoas que eu gostaria que me procuram. Talvez você também anda pisando em alguns pés por aí, tentando dançar com Deus. Talvez você tenha pisado nos pés dele também. Talvez esteja pisando. Mas a notícia que Marcos nos conta sobre essa música é que a música de Deus nunca parou de tocar. O forró termina e a Thaís dá graças a Deus, mas a música de Deus não acaba. Mesmo quando o pecado nos tirou o compasso, Ele não desistiu da dança. Em Cristo Deus nos chama de volta para a canção da vida. Uma melodia de graça, de esperança, de vitória. Agora, pelo Espírito, podemos ouvir a música novamente cantando, soando nos nossos ouvidos, nos convidando de volta à dança. A criação inteira canta, as estrelas cantam, os astros cantam, os animais cantam, aguardando pelo dia em que eu e você não mais pisaremos nos pés de Deus na nossa dança com Ele, mas aguardando um dia que Ele voltará para redimir a nossa vida caída, para que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, isso que é mortal se revista da imortalidade. Então eu e você dançaremos plenamente na presença de Deus, sem tropeços, sem lágrimas, sem pecado. Talvez não vamos dançar só eu e ele, ou você e ele. Talvez seja uma grande ciranda, como de criança. Todos nós estaremos de mãos dadas com ele.
ricos e pobres, negros e brancos, homens e mulheres, todos os povos, tribos, línguas e nações, dançando a dança do amor de um Deus que, apesar de nós, veio nos redimir de quem somos. Até lá, a gente dança pela fé, na capacitação do Espírito, lutando contra as nossas tentações, porque Ele já venceu o nosso inimigo. Guiados pelas lâmpadas da palavra, pela lâmpada que é a palavra, guiados pelo Evangelho, embalados pela vitória de Cristo. A música, meu irmão, ela está tocando. A pergunta é se você quer dançar com Ele, aguardando o grande dia que nós dançaremos plenamente, sem tropeços. Se você deseja isso, eu quero te convidar a orar. E essa oração é muito simples. Eu quero que você faça uma oração de confissão. Diga a Deus onde você perdeu o tom da música. Diga a Deus onde você perdeu o ritmo na sua vida. Porque a música está tocando e Ele quer te convidar a dançar com Ele novamente. Deus bendito, obrigado por hoje. Obrigado por Tua palavra. Obrigado pela mensagem do Evangelho. Obrigado por essa ação de um Deus que veio até nós dançar conosco uma dança que eu e meus irmãos não somos capazes de dançar sozinhos. Nós não somos bons. Nós perdemos o ritmo, nós perdemos a nota, nós perdemos o tom. A gente vive uma vida segundo as nossas próprias vontades e os nossos próprios desejos. Perdoa-nos. Lançamos diante de Ti os nossos pecados, porque precisamos de Ti, Senhor. Redime a nossa vida, não nos nossos méritos que não existem, mas nos méritos de Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Esse que vem até o nosso coração desértico e muda quem somos, e nos batiza com Teu Espírito, e transforma quem somos, e nos faz novas criaturas, a Tua imagem, a Tua semelhança. Faz isso conosco hoje. É assim que oramos, em Teu nome. Amém.